Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Estela e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Eu vou fazer algo nessa tarde que eu não fiz ainda, que foi de usar essa tribuna para falar da comissão processante. Semana passada, presidente, pastor Bira, nós recebemos no finalzinho da tarde, 5:50 da tarde, 3 documentos da prefeita Suelen Rosim, endereçados a mim como presidente da comissão processante, assinados pelo seu advogado. E esses 3 documentos trouxeram muita reflexão a todos que ouviram falar deles. O primeiro deles é um requerimento bastante interessante, que ele vem, na verdade, dizer da impossibilidade de utilização do conjunto probatório indicado no ofício CP 1422, que é o ofício que nós fizemos aqui na nossa comissão processante, que listou todos os documentos produzidos na Comissão Especial de Inquérito. Não se trata do relatório, mas os documentos produzidos, tudo que foi produzido, inclusive o relatório. Trata-se de um conjunto de provas indicado pelo denunciante Elias Brandão, quando fez aqui o seu pedido a essa casa para que fosse instaurada a comissão processante, um conjunto de 93 documentos, mais os anexos da Comissão Especial de Inquérito, que aí tem processos, os documentos, na verdade, que já existiam antes da Comissão Especial de Inquérito ser instaurada. Então, sem essas provas, não existe CP, porque essas foram as provas indicadas pelo denunciante. Mas houve aqui o requerimento da não utilização dessas provas. Um segundo documento é uma manifestação. É uma manifestação sobre essa presidente, a vereadora Chiara, né, que preside a comissão processante, ser ouvida como testemunha, promovendo, assim, a modificação da presidência da comissão processante. Então, eu, presidente da comissão processante, que estou aqui nela, porque fui sorteada, não foi porque eu quis. Eu, vereador Guilherme Berriel e vereador Júlio César, fomos sorteados para estarmos nessa comissão processante. É um entendimento, é um princípio jurídico, que não tem como uma pessoa figurar em 2 posições no mesmo processo. Eu não posso presidir ou mesmo ser membro da comissão e ser testemunha, mas há a insistência de que então, deixa de ser presidente, passa a ser membro. Para tumultuar, no meu ponto de vista, mas tudo bem. Foi o documento indicado. Eu gostaria, só para a gente tirar um pouco a dúvida, né, dessa insistência, que a TV Câmara colocasse alguns trechos de oitivas de SEI, onde eu cito a participação da Comissão de Educação desta casa, onde eu presido, o vereador Meira e o vereador Serginho Brum participamos e tivemos uma única oportunidade, onde falamos da aquisição de escola, lá em agosto do ano passado, e que nós discutimos durante a SEI inteirinha. Em todas as SEIs em que tivemos membros daquela reunião onde participamos, presentes e tiveram aqui sendo ouvidos, nós falamos sobre essa reunião. Então, não há dúvida sobre a participação da comissão nestas aquisições. Eu gostaria que a TV Câmara colocasse, por favor, que foi falado que a Comissão de Educação esteve com a secretária de Educação. Com a secretária de Educação, a Comissão de Educação esteve, mas que a Comissão de Educação foi visitar imóveis com a senhora, eu desconheço. E sou presidente da Comissão de Educação. Não fui convidada e não fui visitar imóveis com a senhora. Nem sei se a senhora foi. Mas, na Secretaria de Educação, a Comissão de Educação foi chamada no dia 26 de agosto para uma reunião. Eu agendei com os membros da comissão, vereador Coronel Meira e vereador Sérgio Brum, para o dia 27 de agosto, às 8 horas da manhã, e lá nós estivemos. A secretária da Educação estava com a sua equipe e também com o secretário de Finanças. Dentre alguns assuntos, também na pauta, aquisição de imóveis. Compra, processo para ser passado pela Câmara. Inclusive, o secretário
secretário de Finanças disse: Chiara, você acha que aprova? Porque eu já dei contra em outras oportunidades. Falei: não sei, é preciso conversar. E escola. Esse prédio eu sugeri para a professora Maria do Carmo, nessa reunião, inclusive. Falei: professora, se vai adquirir escola, prédio, compra escola. Tem escola que fechou na pandemia. E citei essa que eu já sabia que estava vendendo. 27 de agosto do ano passado, eu, vereador Serginho Brum, vereador Coronel Meira, que somos os vereadores que compõem a Comissão de Educação aqui da Casa, estivemos na sede da Secretaria da Educação, né, em reunião com a secretária, alguns técnicos, diretores, o secretário de Finanças, e à época foi falado do prédio do Damásio e do prédio da Staff, e foi falado de compra. O que muda para a gente aqui, compra e venda, desapropriação, é a autorização legislativa. Tem nada de errado na sua atividade. O que tem de errado é na postura do poder público. Se é compra e venda, passa pela Câmara Municipal. Os vereadores avaliam todo o processo antes de votarem pela compra ou não. Nós tivemos sempre um bom diálogo da Comissão de Educação e Assistência Social da Câmara com a Secretaria, enfim, nunca tivemos qualquer dificuldade no diálogo, né? E aí eu até gostaria, assim, de perguntar para a senhora se alguma vez houve um convite, né, seu para a Comissão de Educação que não tivesse sido atendido, né? Ou da Secretaria para a Comissão de Educação que não tivesse sido atendido, né? Se nós falhamos em algum momento na comunicação. Isso aconteceu em algum momento nesse tempo todo? Não. Tá, por que eu pergunto isso? Porque nós fizemos uma reunião no dia 27 de agosto do ano passado, né? A senhora entrou em contato comigo no dia 26 de agosto, pedindo que a gente pudesse participar de uma reunião no dia 27 de manhã. Eu conversei com o vereador Serginho Brum e com o vereador Coronel Meira, né? Estivemos lá no dia 27 de manhã, né? E foi justamente o primeiro contato que nós tivemos com relação ao interesse da Secretaria em adquirir imóveis, né? Eu tenho até uma foto guardada aqui no celular que eu coloquei no grupo nosso aqui de WhatsApp da SEI, né? Nessa oportunidade, além da senhora e professor Clóvis, né, e os demais membros ali da equipe, também estava o secretário municipal de Finanças. A senhora lembra disso? Sim. Então, essa reunião, eu saí dessa reunião com esse material aqui, a senhora lembra? Eu acho que o vereador Serginho saiu também, o vereador Coronel Meira também, né? E aí eu fui fazer um resgate aqui das minhas anotações dessa reunião. Além desse relatório, eu tenho aqui, olha só que interessante, eu tenho aqui, ó, uma proposta do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. Essa proposta aqui era uma proposta para que o almoxarifado tivesse definitivamente o seu local estabelecido. E eu me lembro que no final dessa reunião, o secretário de Finanças olhou bem para mim e falou: Chiara, você acha que passa na Câmara? Por que ele perguntou para mim isso? Porque eu já dei o contra outras vezes aqui na Câmara. Eu sei que não foi uma pergunta sem intenção alguma. Foi para mim a pergunta. Você acha que passa na Câmara? E eu disse: precisa conversar. Porque é isso que a gente faz, sabe, professora? Quando a gente assume uma responsabilidade sozinho, sem dividir, o peso, se der errado, é muito grande. Muito grande. É só isso que me chama a atenção. Como nós tivemos lá uma conversa, e a conversa era compra, a conversa era vir para a Câmara, ter autorização legislativa.
Eu acho que a secretaria tem que começar a se atentar para esse tipo de situação, porque compra é compra. Na reunião que nós tivemos lá na secretaria em agosto, você participou, então você sabia do interesse da secretaria em estar comprando, na época era compra, ia passar pela Câmara, né? Essa mudança de instrumento para desapropriação, o quanto você participou disso, André? Eu fico fazendo um exercício de entender como se deu tudo isso, porque nós estivemos, o vereador Serginho Brum esteve comigo também, lá na Secretaria de Educação, na oportunidade, acho que você estava junto, né, quando foi apresentado para a Comissão de Educação a necessidade das escolas, né, das duas. Na ocasião, era a necessidade de uma escola para as reformas de educação infantil e uma escola para as reformas de ensino fundamental. Você se lembra de uma reunião que nós tivemos no final de agosto lá na secretaria, a Comissão de Educação, eu, o vereador Serginho, Coronel Meire, estivemos lá, né? Na ocasião, eu tenho até um materialzinho aqui que eu trouxe da reunião, achei uma reunião bastante interessante. A gente discutiu vários assuntos e, dentre eles, a questão da aquisição de imóveis. Na ocasião, foi apresentada a intenção de se adquirir o prédio da STAF para fazer uma escola de ensino fundamental e o prédio do Damásio para a educação infantil. No final do primeiro semestre, houve esse apontamento de compra de 1 ou 2 prédios para escolas temporárias. No final do primeiro semestre, nós estivemos lá, né, Serginho, no final de agosto, né, nós tivemos uma participação inicial sobre essa necessidade. Na ocasião, era uma escola de ensino fundamental e uma de educação infantil que nos foi apresentada. Presidente, só para a gente finalizar aqui, não acabar assim, nós demos a oportunidade na comissão processante de ser substituído o meu nome como testemunha, e não foi entregue nesses documentos. E de provas que foi solicitado que fosse entregue até na segunda-feira passada, não foi juntado nada a mais, a não ser reafirmando o rol das testemunhas que foram apresentadas, 8 testemunhas, 5 foram ouvidas na ceia, a gente tem a oitiva aí nos documentos. Foi solicitada a juntada de documentos no decorrer da marcha processual e foi solicitado também o depoimento do denunciante. Esses foram os documentos entregues semana passada que eu não podia deixar de comentar aqui e de passar para todos os vereadores as informações. Desculpa o horário. Obrigada.